Olá, bom dia. 8h40. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Santos.com. Tudo novo, novo logo, novo site, novos aplicativos para Android e iOS, nova plataforma, novo gerenciamento de áudio e vídeo. E você acompanha tudo isso 24 horas no ar conosco aqui, trazendo muita informação, música e vem muito mais por aí. A gente vai reservando para você grandes opções em termos de informação, de prestação de serviço, música, os nossos especiais e entretenimento. E aí você vai curtindo isso e pedindo para você já se inscreva no canal Ponto a Ponto, vá lá, dê o seu like, fortaleça o canal e fortaleça a informação nesse feedback que nós trocamos entre você e nós. 2 anos, 2 meses no ar, resolvemos fazer uma reforma em tudo, hein? Para você, para que você tenha mais qualidade ainda e acompanhe tudo no dia a dia aqui com a Rádio Star News Santos, e este é o Ponto a Ponto, que está de volta, né? Sexta-feira tivemos o programa, sábado e domingo não, por conta do final de semana, e estamos de volta no Dia Mundial do Trânsito. Será que o trânsito está bom aí fora? Será que existem muitos carros subindo a serra? Será que você vai encontrar facilidades no trânsito de hoje na cidade de Santos, ou indo para a capital, para a grande São Paulo dos paulistanos, né? E o trânsito brasileiro, cada dia que passa, mais complicado. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Vou só pedir a gentileza baixar um pouquinho o meu retorno, que eu estou me ouvindo falando, estava me lembrando da época de futebol, falava e me ouvia o tempo todo, né? Bom dia, o WhatsApp da Rádio Star News, por gentileza, é o 13... Bom dia, 13 998 05 8709, repetindo, 13 998 05 8709. No sábado à noite, a senhorita assistiu o show da Lady Gaga, gostou do show da Lady Gaga? Excelente, a moça está de parabéns. Ela vai gostar a moça vai gostar, literalmente. Para que nós possamos colocar nessa roda também o nosso convidado, o único convidado, mas que vale por um caminhão de convidados, é o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita. Já aposentado, mas não desligado. Está ligadão em tudo, até porque é consultor tributário. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre algumas questões aí que envolvem até previdência social. Mas, bom dia, Ailton. Bom dia. Dia Mundial do Trânsito, Dia Nacional das Comunicações, estamos comunicando aqui para o planeta inteiro. Dia Mundial da Língua Portuguesa, ora pois. Opa! A nossa matriz. E Dia Nacional do Expedicionário. Vou falar nisso. Portugal, que na semana passada, ora pois, raios, ficou sem energia elétrica, como também parte da Espanha e também um pedacinho da França, né? Exato. Tudo certo, com Portugal voltou ao normal, mas até agora ninguém falou exatamente o que aconteceu. O governo espanhol, eles preveem que daqui a um mês eles têm uma posição, uma apuração, né? O resultado da apuração, do que aconteceu. Foi algo grave, assim, porque pegou 2 países e pegou assim, uma região relativamente extensa, né? Sim. E é difícil para nós compreendermos como é que eles não têm que aqui no Brasil, geralmente, você sabe que foi a usina tal, o operador nacional, né, do sistema, dá todas as informações, né? Algum problema em alguma linha de transmissão. Exato. Alguma interrupção por conta de algum problema, algum incêndio que acontece alguma algum torre. Equipamento danificado. Mas lá não, até porque, até curiosamente falando, né, 65%, Virgínia Ailton, os nossos ouvintes, internautas, um abraço para a Dininha, um abraço para o Bento, que ontem mandou fotos lá do litoral de Florianópolis. Olha, Santa Catarina está vivendo um momento de doenças respiratórias graves, hein? As UTIs praticamente todas lotadas, mas esperamos aí que isso se resolva. Mas, falando nessa questão toda, a Espanha, por exemplo, tem 65% do seu gerenciamento de energia elétrica, de energia eólica, como também Portugal. Sim. Produzidas aí pela questão de origem dos ventos. Sim. Né? Nós não. Nós temos aqui a nossa produção de energia elétrica pelas nossas hidroelétricas, né? E temos algum gerenciamento em relação a isso, mas é muito pouco ainda em relação à energia eólica. E imagine se fosse no Brasil, né? O pânico seria, né? E aí muita gente dizendo, e se fosse a Enel que gerenciasse o sistema lá? Estaria em quantos meses a luz, o Ailton? Acho que eles estariam ainda com a luz, com prejuízo. Sem luz, né? Sem luz. Desculpe aí, nossos internautas, desculpe, Virgínia. Bom dia para vocês. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta ao Ailton. Assistiu o show da Lady Gaga no sábado? Não, eu não cheguei a assistir, como eu cheguei, acabei chegando de viagem lá em Campinas, né? Ele de Campinas, praticamente na hora do show, aí acabamos sentando para comer, conversar e tudo. Aí vai passando o tempo. Aí passou o show.
E aí já... Mas olha, um grande show. Eu acredito. A coreografia, tudo, ela é bem produzida, né? Foi um show meio que com uma versão meio de teatro, mas com muita musicalidade, com músicos, com banda, com um palco cheio de dançarinos, com uma estrutura... 646 pessoas trabalham na estrutura do show imagino. dela. Ela emprega muita gente, né? Aí há controvérsia em relação à presença do público, né? No Brasil isso vai ser a vida inteira, né? Porque dizem que o show da Madonna teve 1.600.000 pessoas presentes. O de Lady Gaga teria sido de 2.100.000. Há quem diga que os Rolling Stones ultrapassaram 2 milhões, mas está na casa de 1.500.000. E que o grande recordista está no Guinness Book, é o cantor britânico Rod Stewart, com mais de 3 milhões de fãs. Mas aí vale lembrar, né? 3,5 milhões. Mas Rod Stewart bobo não tem nada. Ele fez o show dele, viu, Virgínia? Na virada do ano, no Réveillon. Então você imagina que na praia do Rio de Janeiro ia ter 10 milhões de pessoas. Com certeza. Então o Rod Stewart 10 na areia. Aí você pega os que estavam na água. Tanto que o Guinness Book registra o recorde na praia de Copacabana de 3,5 milhões a 4,1 milhões. E o Rod Stewart. Então ele diz assim, para me bater vai ter que fazer show aí um monte de vezes para poder bater. Mas independentemente da presença, foi um grande público, um grande show, e ela se emocionou demais, até porque há 10 anos atrás ela cancelou uma participação dela no Rock in Rio. Isso ofuscou o brilho dela aqui com muita gente. A nota de pesar de tudo isso foi, infelizmente, que a notícia que a polícia e o Ministério Público acabaram divulgando. Bandidos espalhados em vários pontos do Brasil, inclusive na Baixada Santista, no município de São Vicente. Computadores foram apreendidos, a polícia já vinha fazendo uma investigação e verificação e fez detenções antes do show, dias antes até. Havia uma trama homofóbica, uma trama ridícula, nojenta, para se fazer explosões durante o show, Virginia. Atentado durante o show. Ailton, o que poderia causar ali até mortes. Com certeza. Quando a gente critica, a gente critica. Quando a gente elogia a Polícia Civil do Rio de Janeiro, várias polícias que trabalharam em vários estados, em conjunto com a Polícia do Rio de Janeiro, Ministério Público, porque houve um trabalho para evitar isso, e evitou-se. Eu acho muito importante... eu acho que eu compartilho com você os elogios aí da Polícia Civil do Rio, todos os órgãos, os setores de inteligência que trabalharam, que é a forma mais correta, no meu modo de enxergar. Prevenir, evitar que esses grupos extremistas, radicais, eles se encontrem abrigo no nosso país. Exato. Porque, olha, é terrível a gente importar coisas ruins, a gente tem que importar coisas boas, a tolerância, a conjugação de esforços para resolver os problemas do nosso país, não criar outras tragédias. Imagine uma explosão lá que poderia, não só pela explosão em si causar a morte de pessoas, mas um corre-corre, pessoas sendo pisoteadas também, que poderia ter uma tragédia dantesca. Sim, sem precedentes. Sem precedentes. Então, tem que realmente, e que sirva de alerta, que nossos setores de inteligência, policiais, o ABIN, o governo que tem também a sua área, que permaneçam vigilantes com esses grupos extremistas. E também notificar que a Polícia do Rio de Janeiro, isso não vazou, ela fez uma espécie de um pente fino. Então, em várias saídas de comunidades do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, Guarda Municipal, para evitar... pedindo até reforço de polícias lá de todo o estado, para evitar que houvesse ali, por exemplo, a tentativa de um arrastão gigante, né? Então, todos os policiais foram convocados ao trabalho, guardas municipais também, para ter um gerenciamento de segurança que parece que me funcionou. Os assaltos, os furtos, isso inerentemente da vontade acaba acontecendo em qualquer lugar, e não seria no Rio de Janeiro que seriam evitados todos, mas pelo menos nenhuma tragédia. E não foi uma escalada, né? Não. Não foi uma mas, segundo os especialistas, até que o sistema de segurança funcionou bem a contento, evitando arrastões, evitando problemas maiores. O que foi mais traumático mesmo foi essa notícia que causou espanto. Sim. Isso, segundo informações, só chegou na Lady Gaga horas depois, né? Depois do evento. E o que seria muito triste para nós acompanharmos isso. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai a um rapidíssimo intervalo. O Ailton, já tomou o seu café, Ailton? Já tomei. Não, a gente toma café novamente aqui. Se você tem aí a sua marca de café, quiser ter notabilizado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar um cafezinho aqui ao vivo. No ar aqui, né? Inclusive, na volta, eu e o Ailton vamos fazer isso. A gente vai tomar um cafezinho aqui, a nossa xícara de café de novo no ar. E se você tem a sua marca de café, trabalha com isso, quer ela notabilizada, a sua xícara com a sua marca ali, Café Ailton, por exemplo, ou Café Eduardo, ou Café Virgínia,
Eu trabalhei uma vez com um café aqui de Santos, era muito bom, chamava-se Café Atual na TV Santa Cecília, e me dava muita satisfação, porque as pessoas faziam a apreciação daquele café por muitos anos, e o seu proprietário, me parece que inclusive depois faleceu, mas café de primeira linha era um café todo voltado às exportações até. Um café de com certeza. Linha, chamava Café Atual no centro de Santos, né? Santos, que é a cidade que mais se fala de café no mundo, não tem um pé plantado. E olha, aqui em Santos tinha uma tradição das torrefações. As torrefações também tinham suas lojas, nas quais a gente comprava o café torrado. Tinha o café, Café Atual, tinha o Café Dias, tinha o Café Floresta. O Dias era muito famoso, que acho que ele ficava na Amador Bueno, né? Na verdade, na parte final era na Visconde São Leopoldo, ali para baixo. Visconde São Leopoldo, e também tinha da Amador Bueno, acho que era o Floresta, então. Estou confundindo. Hoje o Floresta está ali bem atrás da rodoviária. Hoje não. Não, da rodoviária, mas havia uma loja ali que eu comprava. Geralmente, quando eu ia ao centro, comprava café ali. Ali, torrado e moído na hora. Aquele cheiro de café. Aquilo ali pescava a gente passando na rua. Assim, sabe? Quantas pessoas iam para o centro fazer as suas compras, pagar as suas contas nos bancos e passavam ali numa... E aproveitava e passava nos laticínios para comprar frios, pães. Já trazia o cafezinho. Exatamente. Para passar no coador e fazer aquele café para a família e para as cheiroso. Era uma coisa que está se perdendo aqui. Hoje você vai cheirar café na Alemanha. Aí você fala café de Guaxupé, café do interior de São Paulo, café da Bahia. Da Mogiana. Da Alta Mogiana. Do Cerrado, não importa, mas café tá caro. Tá caro. Inclusive, Virgínia, eu vi agora o Ailton com esse pacotinho de lenços. Esse é um produto que não pode faltar hoje quando você vai no supermercado. Você vai nas gôndolas, já vai chorando e vai secando. Você passa numa gôndola, você chora. E fora o calmante, né, para os sustos. E é assim, né? Os produtos estão diminuindo de tamanho. Isso. E o preço continua subindo, né? A qualidade. Você gosta de bombom de chocolate, Virgínia? Gosto de quê? Bombons de chocolate? Depende, porque dessas marcas aí, horríveis. Não, é porque estão falsificados. Hoje os bombons, você tem gosto de tudo, menos de chocolate. Continua o nome de bombom, mas o chocolate... Mas poderia mudar o nome para ruim. Ruim. Porque bombom... Bombom já foi, né? Já foi. Agora é ruim. Mas... eu vou falar de coisa boa também, já que a gente fala aqui também, na quarta-feira tem Painel do Porto, um programa especialíssimo, e a gente tem aqui com patrocínio oferecimento de M. Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior. Você já sabe, na hora de enviar sua carga ou transitar sua carga, exportar, importar, fazer toda a parte despachadoneira é com M. Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior. 13.469-8686 na tela para você aqui atrás de mim também, né? Você tem G Plus, consultora e incorporadora, vai morar em Santos, quer morar em Santos, quer comprar o seu imóvel aqui? Pense em construtoras, pense em Engie Plus e Engie Life. A Engie Plus tem aí o processo de construção do Residencial Bali, que coisa maravilhosa, na Prost de Souza, hein? Tudo de qualidade para você não morar num residencial extremamente bem construído, que está em andamento. Você vai ver na entrega, quem comprou na planta, no lançamento, se deu muito bem, mas quem comprar ainda agora também vai estar bem. O preço está super campeão para você comprar um imóvel de primeira linha, tá? Mas aí só tem o Bali? Tem o Bali, que é o Bali, e tem o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa 111, que também vai começar a sua obra agora, bem na direção da Pinacoteca, outro super mega residencial com qualidade. A qualidade faz a diferença de uma das maiores construtoras do Brasil. Estou falando da Engie Plus. Se você não é de Santos, é do interior, é de outros estados, ou até do exterior, acesse Engie Plus, incorporadora e construtora, e vá observar o que eu estou falando para você aqui ao vivo no ar, né? A compra de imóvel, além de garantir um investimento para o seu dinheiro, Edu, eu não quero morar agora em Santos, eu vou morar daqui a 5 anos. Não tem problema. Já invista o seu dinheiro. Você fez a aquisição do imóvel, o seu dinheiro vai render. Então você vai comprar depois o imóvel, você fala, poxa, comprei por X reais e ele já está valorizado, já valorizou mais. E se você vier morar, você vai se surpreender e presenciar a construção de um edifício de alta qualidade, o que transforma numa experiência mais do que vitoriosa. Dinheiro aplicado e crescendo como capital e um belo residencial para você morar com a sua família ou mesmo, às vezes você quer presentear um filho, uma filha, vai ficar grata o resto da vida pela qualidade. Agora, se você quer investir um valor menor, você pode investir na Engie Life, que é a caçulinha do grupo. A Engie Life, que está entregando em breve pouquíssimas unidades. Não tem quase mais nada no Piazza Torino, na João Fredo 363, quase ali com Embaré. Mas vem o lançamento do Palácio de Nápoles, na esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves, que será um novo empreendimento também da Engie Life, a caçulinha do grupo, para você
adquirir a sua unidade com valores campeões. Espere, está no pré-lançamento. O lançamento vai acontecer, você vai poder adquirir isso também. Meu querido Ailton, já fez a sua declaração de imposto de renda? Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque o que acontece? Eu geralmente faço no final de semana. Sento com calma, desligo o telefone e começo a trabalhar. Aí durante a semana realmente fica difícil. Consegue fazer no final de semana, isso é bom. Eu consigo, sento, faço com uma calma. A esposa... Aí durante a semana eu faço nas dos outros. Boa. Então, ó, se você ainda não fez e de repente você está sem tempo, não quer fazer, tá? Entre em contato com a M. Rocha Contabilidade, que é a sua contabilidade parceira, departamento pessoal, planejamento tributário, abertura e encerramento de empresas, pelo 3022-3942, mrochacontabilidade.com.br. Também destacando a Escola Santista de Astrologia. Foi bom o programa com a Márcia, né, Virgínia? Márcia Bernardo. E ela falou, ela deu umas tiradas aí em relação ao nosso país e ao mundo que nós estamos atravessando, e não está fácil, não. Se você quer fazer um mapa astrológico, um mapa de nascimento, ou o fenômeno do algodão, é agora em maio, né, Virgínia? Já estamos em maio, olha, o tempo passa. É o seu mês, maio, né? Olha, duplamente, hein? Dia das Mães também, domingo. Tem agora. Dia das Mães domingo, tem o Dia da Mãe, Virgínia, no dia 30. E lembrando, dia 30 é o dia que encerra o prazo para entregar imposto de renda. Essa é o Wilson. Olha, só que infelizmente a Receita Federal não é mãe, não, viu? E nem pai. Nem pai. Então, a Receita Federal, tem o prazo, ela não perdoa. E eu não ouvi falar de nenhuma prorrogação. Não. Geralmente as prorrogações é quando há algum motivo de força maior, ou algum problema do... Como houve a pandemia. E a pandemia, ou se na véspera aconteceu algum pânico com os computadores, a energia elétrica, alguma coisa excepcionalíssima. Se não tiver aquela data mesmo, acabou, ponto final. Agora, esse anúncio aqui que eu vou fazer, esse testemunhal, não serve para o Ailton. O Ailton não passou em frente aqui à rádio. Ele desfilou com o seu carro limpíssimo, intacto, de bom gosto, cor bonita, modelo bonito, intacto. Vai continuar assim. Então não serve para você. Oficina Ronaldo Hammer Martins de Ouro. Tá com aqueles amassadinhos do carro? Aí você fica pensando, caramba, parar o carro por 15 dias na funilaria, passar massa. Nada disso. Se ele tem aqueles pipocos, como diz aqueles amassados, às vezes até um amassado maior. Tira foto. Faz as fotos 4, 5, manda por 97408-5990. Vou repetir. 97408-5990. Fala assim, alô, seu Ronaldo Hammer, aqui é o João, Pedro, Matheus, Marcelo, não importa o nome. Olha, eu tirei essas fotos do amassado do meu carro de vários ângulos. Dá para fazer martelinho? Ele vai te responder na hora e já te passa até o orçamento. E facilita isso aí em 6 vezes para você pagar. Você não vai ficar com o seu carro amassado nem desvalorizado, né? Tem muita gente que leva em funilaria, às vezes não precisa de funilaria. Grande parte... Olha, eu vou dizer uma coisa, a oficina dele está sempre lotada, viu, Ailton? Porque a maior parte não precisa de funilaria. Sim. Ele tirou, para você ter ideia, nosso Michael Pereira, que está lá em Portugal, uma vez levou um New Beetle, né? Com o teto afundado. Diziam que tinha que cortar o teto para colocar um novo. Você acredita, Ailton? Ele refez o teto eu acredito. Sem usar funilaria. O Ronaldo, ele tem fama de ser o artesão, né? Ele já é de outra classe ele é artesão. Ele é um orgulho para nós. Ele faz uma obra de arte. Preste atenção. Ele esteve na Rússia, esteve na Alemanha, esteve na Espanha, esteve na Grécia, esteve na Holanda, esteve no México. Ele rodou. E segundo me falaram, ele teve até aquele país que fabrica os carros chamados Ferrari, Bugatti, Lamborghini. Bem lembrado. Você imagina o dono de uma Ferrari que ele paga alguns milhões. Nossa! Pela Ferrari. A troca de óleo já é um absurdo. Imagine o dano na Eu queria só receber do proprietário o valor do IPVA. Eu também. Só o IPVA. Não precisa dar mais nada, só IPVA. Mas se o seu carro é um Fusca, é um carro antigo, não importa, ele trata com o mesmo carinho. Desde uma Ferrari, uma Bugatti, uma Lamborghini. Tanto que lá tem carro, só tem um detalhe. Dá essa agendada, porque ele tem sempre um número muito grande de pessoas. Estou repetindo, Ronaldo Hammer Martins de Ouro, 97408-5990. Além de ser um grande cara, só tem um defeito, viu, Virgínia, Ronaldo Hammer? Corintiano. Isso não dá para desamassar. Não tem jeito, viu? Fazer o quê, né? Olha, os corintianos estão loucos na vida com o VAR, hein, rapaz? Mas o Inter também, viu? O Internacional é um dos times talvez mais prejudicados na história do futebol mundial, porque como vencia por 2-1 o Internacional, 2-1, depois acabou o jogo, quando foi lá 4-2. Eu acho que o maior prejuízo foi a expulsão do Bruno Henrique, né? Fez um buraco ali no meio do meio campo do Inter aí.
Agora, vamos lá, né? O Luiz Alberto, hein? Esse menino eu vi, sujei aqui, não é nem um craque, mas como gosta de fazer gol, né? Não, sabe o que acontece? Eu acho que ele deu boa liga com o Memphis Depay. Memphis Depay. É Depay para filho. É aquilo, às vezes tem a duplas do futebol que não tem explicação. Você fala, poxa, cara, o Depay é um ótimo jogador. Mas é folgado o Depay, hein? Não, ele é. Ele faz gestos para arbitragem. Se ele jogar na Europa assim... Não, ele não joga. Ele é expulso. Ele não joga porque lá a disciplina é outra, a no coisa Brasil, é outra. Ele tá sentindo em casa. Porque, na verdade, o que acontece? Aqui no Brasil, ele é a estrela do time. Agora, por exemplo, nos times que ele jogou, ele era mais um. Exato. Depois nós vamos falar de futebol. Sim. Do programa, nós vamos ter tempo aqui. Agora, depois de 3 gols anulados, eis que Vitor Roque abriu o placar. Agora vai, hein? Agora vai. Depois de 3 gols anulados, agora vai. E eu não sei. Deus, eu não sei, porque, olha, acho que a tia Leila estava preocupada, porque 100 e tantos milhões. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o futebol brasileiro, e o Palmeiras voltou à liderança com 2 pontos, o Flamengo perdeu do. E o Dudu, hein? Dudu, a Virgínia devia até Deus e branco em homenagem ao Cruzeiro que se livrou do Dudu. Agora, o Dudu é olha só, o Dudu é um sonho de consumo do Cuca. O Cuca é técnico do Atlético Mineiro. Tem muitos conselheiros do Atlético dizendo que o Cuca sonhar com outra coisa, com a esposa dele, com um carro novo, porque o Dudu vai sair caro para o Atlético Mineiro e mais. Eu acho que o Dudu é um jogador em descendência total, porque depois o Diego Ribas, que eu tive a honra e o prazer de entrevistar esse rapaz quando surgiu o futebol no Santos, você deve lembrar. Sim, claro. Homem, o campista, campeão, e eu dizia, na época... E uma pessoa extremamente inteligente, hein? Ele tem uma estátua, ele tem uma homenagem na Alemanha. Eu esqueci o time, do Bremen, né? Werder Bremen. E ele tem uma capacidade muito boa. Ele fez um texto dizendo para o Dudu, você era feliz e sabia. Sabia. O que ele fez no Palmeiras, agora que ele faz no Cruzeiro, 5 meses de Cruzeiro. 5 meses. Certeza. Eu não acho que ele vai ter vida boa no Atlético Mineiro dessa forma, não. Mas vai ser um assunto para o decorrer do programa, às 9h02. Eu vou aquele rapidíssimo intervalo e eu vou fazer aquela provocação sadia. Vou pegar aqui a xícarazinha, ó, vou tomar café. Você tem uma torrefação, você tem uma loja de café? Está escondido aí, as pessoas não conhecem o seu café, né, Virgínia? Vem tomar um café com a gente, vem falar da qualidade do seu café. Ah, Edu, eu tenho uma lojinha pequena, uma pequena torrefação aqui em Santos, mas as pessoas me conhecem. Tem muitas empresas boas de café aqui. Tem. Tem máquinas de café? Tem máquinas de café. Você imaginou eu deixar a máquina de café aqui do meu lado? Eu nem levantar. Só pegar aqui na torneirinha o café, que delícia. A tecnologia ainda não foi capaz de passar o odor, o cheirinho, né? Mas um dia chega lá. Mas a gente vai chegar lá. Basta ver que os chineses, na última semana, já... Xi Jinping, amigo do Ailton Cláudio Ribeiro. A gente jogava ping-pong. Fez um teste com a internet 10.G. Ave Maria. Nós não chegamos nem direito na 5G ainda. Não, nós estamos engateando na 4. Na 4. Você imaginou a China. Acho que é bom o governo brasileiro pensar em fazer parceria com a China voando. Olha, já deveria ter feito há muito tempo. Mas sabe o que é? Eu acho que os chineses estão percebendo o seguinte, as mudanças que as economias estão passando. Então, uma economia de produção de conteúdo. Nós tínhamos nós temos ainda no Brasil a ideia de que a indústria que gera os empregos de qualidade. Quando hoje, com essa questão da robótica, a automação, ela está gerando pouco emprego. Mas aí, na volta de intervalo, tomando aquele café no ar aqui, o senhor vai me responder, o senhor vai fazer uma análise, e vou deixar o senhor com 3 microfones, se for o caso, pelo seguinte, o Jornal Estadão, o Jornal Globo, cada hora tem um que fez... Nós pegamos esse levantamento, é o seguinte, envelhecimento da população, geração Z, trabalho em home office, trabalho remoto, começam a pressionar de vez, né, o nosso governo, os nossos deputados, Senado, por uma reforma da Previdência Social. E mais o que aconteceu agora na reforma, o que aconteceu com a Previdência Social, com o INSS, chama atenção. Se nós não pararmos para observar, daqui a pouco vamos ter muito brasileiro com dificuldade para receber, porque há um comprometimento, depois o Ailton também vai comentar sobre isso, segundo informações, e aí eu não sei se o Ailton comunga disso, mas o governo federal gasta 60% dos recursos com Previdência e pessoal. Diz estudo que discriminou e agrupou cerca de 60 itens de custo demandados a nível federal em 28 categorias. Destas, 11 representam a maior parte do gasto da máquina pública. Então, é bastante complicado. Eu vou intervalo, aí volto para tomar aquele café com você, com a Ailton, com a Virgínia.
vou saborear o café aqui, né? Mandando um abraço para o doutor Roberto Monteiro, mandando um abraço para o Wagner Ramos, da Prefeitura, grande competente, né? Para todos eles aí. Isso, para que ele possa vir mais às vezes aqui. Um abraço especial também ao Roberto, lá do Guarujá, é o Robertão, é o Antônio Sanches, a dona Sônia. Mandar um abraço também para o Matheus, lá no Guarujá. Mandar um abraço para o Erinho Tapara Grande, um abraço para o Marco Antônio, que está falando de São Vicente. São Vicente ficou pasmo com essa informação de terrorismo. Não é bem terrorismo, né? Cabeça vazia, viu? Isso aí, molecada, aí precisa. Aí o pai acha que o filho está dentro do quarto, o filho não está na rua, mas tem um computador na frente. Eu acho que é aquela coisa, né? São aquelas coisas de radicalização. Exato. Segundo consta, a intenção deles era se tornarem conhecidos. Isso. Mas, poxa vida, já que tinha um espetáculo musical, por que não investir no talento musical para ficar conhecido e não no absurdo dessa? O Brasil está precisando de estrelas na música. Exatamente, um país que tem uma riqueza cultural imensa, tem compositores, cantores. Eu escalei, Virgínia, o senhor Ailton Cláudio Ribeiro para presenciar a despedida em turnê do Gilberto Gil. E ele foi. Eu fui. Aliás, em falar em Gilberto Gil, daí saudar aí a saudosa Dana Caymmi, que foi esposa do Gilberto Gil numa certa fase da vida dela. É verdade, bem lembrado. Eu aproveitei o... Foi. Olha, aproveitar seu gancho aí. E ela fez parte daquele movimento contra a música comercializada no Brasil, música modinha, lançar disco só para vender. A Dana Caymmi, ela comprou briga, ela teve muitos desafetos no meio artístico. Ela fez muitos inimigos por pensar de uma maneira pela qualidade, não pela quantidade. E ela era uma pessoa também... Me lembro algo dela, que uma vez eu fui... Gênio muito forte, né? Muito forte. Mas uma coisa assim, positiva dela. Uma vez eu fui assistir um show dela, e ao final do show, ela voltou pro hall, lá do teatro, onde que foi o show, e ficou abraçando e cumprimentando o pessoal da plateia. Olha que bacana. Olha, eu me lembro que ela me deu um abraço tão forte. Opa, eu nem conhecia, assim, olha aí. Não era uma pessoa assim, que eu conheço pelos discos, pela... Sim. Mas olha, ela deu um abraço tão forte, sentido. E gostoso isso. Depois eu fui pesquisar, né? Saber por que é uma pessoa... Tem ali milhares de pessoas, né? Aí você vai descobrir que ela também tem problema com o filho. Isso. Ela tem uma vida bem sofrida. Ela teve vários problemas familiares. Ela tinha um gênio muito forte. Ela tinha opiniões muito concretas e não era uma pessoa de mudar de opinião fácil. Ela teve uma influência do Dorival Caymmi, não dispensa comentários. Com certeza, né? Que era o seu pai. Para quem não sabe, os mais jovens, geração Z, às vezes não sabe disso, né? E ela teve muitos problemas também com produtores musicais, produtores de shows, que diziam, não, você tem que fazer show desse jeito a gente não quer. E ela tinha uma vertente diferente. Ela era autêntica, né? Exato, um show mais pé no chão, show mais raiz, e não colava muito para muita gente. Então, a carreira dela talvez não tenha até decolado mais ainda, não por mérito, não dela, mas mérito da indústria da música. Com certeza. Quis rotular e é assim, a gente hoje vive de música clichê. Você tem vários artistas que fazem músicas ou optam por músicas apenas para tocar em rádio e vender na internet e em show. Com certeza. Então com certeza, bem difícil isso também. Deixa eu aproveitar, deixa eu mandar um abraço longínquo, mandar um abraço para a Alemanha. Opa! Mandar um abraço para o Klaus Manning. Sabe quem é Klaus Manning? Ele é vocalista de uma bandinha que ainda vai fazer sucesso chamada Scorpions. Né? Opa! Ele, após a turnê no Brasil, ele ficou muito doente, hein? Ele foi para shows que aconteceram em Bogotá, também no Equador, aqui pela América Latina. Isso. Colômbia, Equador, Argentina. E ele sofreu aí de um problema respiratório e pulmonar, né? Na verdade, deve ter sido uma grande gripe, que acabou piorando, ele que já tem 76 anos, né? Não é mais um garoto. E o Scorpions teve que cancelar alguns shows e muita gente ficou triste, né? Quem não pôde assistir realmente perdeu. Um grandioso show. E outra coisa, eles vivem num ambiente também, né, climatizado, né? Por causa dos equipamentos e sai do ar-condicionado, volta para o ar-condicionado. Aí pegar uma gripe que nem aconteceu comigo. E olha que ele fez um show em São Paulo para tirar o chapéu, né, Virgínia? Eles são ótimos, né? Um grande show, uma referência. Eles dispensam. E olha que ele já tem ali alguns problemas de mobilidade, até um pouquinho de tremor na mão, mas isso não tirou dele o gogó. Mas às 9h10 a gente vai aquele rapidíssimo intervalo e na volta o senhor Ailton Cláudio Ribeiro saboreando aquele café, que não é o seu ainda, da sua empresa, pode ser da sua empresa, para estar aqui conosco aqui também, mas
preste atenção. Envelhecimento da população, geração Z, trabalho remoto, estão pressionando uma reforma da Previdência? Será? Será que teremos isso? Muita gente fala de reforma trabalhista, mas não é trabalhista, é da Previdência Social. É diferente. Eu vou ao intervalo, vou saborear aquele café com você, com a Ailton, com a Virgínia, e volto já para a gente comentar esses e outros assuntos ao vivo no nosso ponto a ponto dessa segunda-feira aqui com os nossos amigos, patrocinadores, apoiadores e com você também, né? Que tem muitas informações para a gente discutir. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Comunicado. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora.
pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí, 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui, sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo, vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Vai ter que fazer um grande desconto de pontos. Já voltamos, Virgínia? Já estamos de volta. Ó, eu prometi, tô aqui, ó. Abre a tela do Ailton agora. Abre a tela do Ailton. Tá? Muito bom. Ele tá tomando, ó. Ó, o Ailton tá tomando, ó lá. Saboreando o café. E tem café, não é fake. Tem café ou não tem, Ailton? Com certeza. Tem café. Já tô na segunda xícara. Então, ó, o meu também tá aqui agora. Devolve eu aqui na tela. O Ailton de um lado do outro. Ó. Cafezinho quentinho vai bem, né? Mas podia estar aqui escrito o nome do seu café, né? Aqui eu tenho só flores. E outra coisa também, até usando canecos, né? Que dá para fazer o logo, né? Exato, sua logomarca numa caneca maior. A gente toma até mais, aqui não tem problema nenhum, né? Mas, ó, saboreando o café, ó, cafezinho fresquinho, feito pela dona Virgínia. Mentira. Eu mesmo que faço café aqui, porque a dona Virgínia está de manhã cedo cuidando das partes técnicas e da rádio também, parte de digital, e você para ter informação. Só antes de mergulhar na nossa informação principal, o Ailton, que é justamente essa possível reforma da Previdência que o governo vai ter que pensar, o Itamaraty está questionando o governo de Portugal, que você esteve em Portugal faz pouco tempo, não esteve? Tive um mês, mais ou menos. Um mês, boa. Então o Ailton é a pessoa certa para perguntar. Depois do Ailton, só o presidente de Portugal. Não, o primeiro-ministro. Boa, primeiro-ministro, era pois. Mas vamos lá. Por que o questionamento de Itamaraty? Segundo o governo brasileiro, através de Itamaraty, ele quer saber o porquê a ordem de expulsões de estrangeiros e muitos brasileiros que estão sendo expulsos do país, que vivem lá. Aí eu fui dar uma pesquisada, o Ailton, inclusive, esteve lá, sabe disso. Essas expulsões, esse convite para deixar o país, justamente se originam na falta de autorização para viver em Portugal. Porque o que acontece? A pessoa que entra como turista, o chamado espaço Schengen, né? Que é Portugal, inclui a Suíça. A Suíça não é da União Europeia, sim, então é um espaço mais amplo, né? São mais países que a União Europeia. A pessoa tem 90 dias para entrar como turista. Então a pessoa permanecer por 90 dias. E após os 90 dias tem que se retirar. Então, a não ser que ela consiga, de repente, uma proposta de emprego, que ela tem que procurar as autoridades para... Aí tem que pedir um visto. Você volta para o seu país. Exato. Refaz o caminho e é dizendo, agora tem uma proposta em documento. Aí você notifica isso para as autoridades portuguestas. Aí pedir um visto, né? Um visto de trabalho, que é diferente. Aí muda. Porque hoje a pessoa, quando entra no espaço Schengen, não entra com visto. Mas se você está lá, não pode ficar. Não pode ficar. Você vai ter que voltar. Exatamente o que o Ailton falou. O visto de turista é um, o visto de trabalho é outro. Até porque a permanência será outra. Eles vão te dar um período lá, hipoteticamente, você vai ter lá um contrato de trabalho por um ano. Então o seu visto, depois desse um ano, você também não vai ficando assim. Tem que notificar as autoridades se haverá continuidade, né, Ailton? É verdade, mas isso daí também, eu vou falar para vocês, não é questão de preconceito dos portugueses, porque o que ocorre? Há várias nacionalidades que permanecem irregularmente em Portugal, incluindo norte-americanos. Olha aí.
estadunidenses, né? Estadunidenses. Quer dizer que chegam lá, trabalham em home office, né? Não tem que bater ponto lá do emprego. Sim. Ficam lá, se instalam em Portugal, que tem um clima excelente para quem vem de países que são mais frios, né, mais temperados. Sim. Mas não atualizam suas informações, não pedem visto, não pedem nada. Ficam. E acabam criando uma certa confusão, problema social, por quê? Não é só as pessoas que não têm dinheiro. Às vezes as pessoas que têm dinheiro chegam e também não pedem visto, não se regularizam, elas acabam tumultuando, por exemplo, o mercado de aluguel, o mercado imobiliário, porque começa a haver uma demanda inflacionando os preços das moradias e prejudicando os próprios habitantes locais. Então, não é só uma questão de preconceito, ou é o brasileiro que vai tirar emprego do português, não é isso. Quando a questão começa a assumir números mais vultosos, mais expressivos, acaba prejudicando a população, sobrecarrega, no caso, daqueles que têm pouca renda, o sistema de previdência social, o sistema de assistência social, mas também, por outro lado, quando tem o público de maior renda, sim, acaba afetando o mercado de imóveis, de locação, de aquisição de propriedades, né? É isso, é verdade. E mais, também tem a diferenciação que alguns brasileiros têm comentado e disseram, poxa, mas meu filho tem interesse em estudar em Portugal. Também é um trâmite diferente, com certeza. Não é o trâmite do turista. Inclusive a dona Maria Alzira, que mandou uma colocação no sábado sobre esse assunto, por isso estou levantando a pecha, ela disse que inclusive cometeu, ela e o marido, alguns equívocos em relação a isso, mas o Ailton é outra pessoa preparada para responder, viu, dona Maria? Ela que é de Santos, é da Ponta da Praia, ela tem um filho que deve ir após o meio do ano para Portugal, ele conseguiu aí uma meia bolsa, ela disse, sim, né? Ele trabalha numa empresa e essa empresa conseguiu essa meia bolsa, que, segundo ela, após o primeiro ano, vira uma bolsa integral. Mas ele não conseguiu ainda o visto, que a empresa que ele fez esse trabalho, que ele estagiou, não providenciou. Tem que ter, senão não consegue entrar, né, Ailton? Com certeza, e está numa condição pertinente à real atividade que a pessoa vai desenvolver naquele país, né? Seja em Portugal, seja em qualquer lugar, Espanha, Itália, onde for, para não ter problema com as autoridades de imigração, ter mais facilidade de conseguir, por exemplo, abrir uma conta, ter sua vida regular dentro do país. Eu acho que o consulado português, os que representam aqui Portugal, aqui no Brasil, eles dão essas informações, a pessoa pode ir levantando e se acertar com eles lá. Eu acho que não é nada do outro mundo. Eu acho que sim, dou parabéns aí pro filho da dona Maria. Isso. E desejar sucesso para ele lá no Portugal. Maria Alcira, né? Eu acho que é uma alternativa muito boa para os jovens brasileiros, porque Portugal é o país, primeira entrada na Europa, tem essa identidade cultural, que é a língua, os costumes não são tão diferentes assim, e a pessoa, ao longo do tempo, permite conhecer, visitar outros países lá, porque as distâncias também não são grandes, e isso aí só vai prover para o filho dela aí um crescimento pessoal, cultural. Eu acho que todos os jovens que tiverem a oportunidade de fazer o estágio no exterior, de realizar alguma coisa, curso, devem fazer. Aproveitar essa oportunidade. Mas, Ailton, envelhecimento populacional, geração Z, o trabalho remoto, que diminuiu de certa escala depois da pandemia, retraiu, mas ainda existe. Mas também tem um detalhe, né? A Previdência está sofrendo, tivemos a fraude agora, que mudou o ministro, saiu o Carlos Lupe, assumiu um novo ministro, que na verdade é o Volney Queiroz, que é aliado do Lupe, que era quase que o seu suplente, e a gente tem uma demanda muito grande para resolução. Mas este fato de envelhecimento da população brasileira, uma geração renovada, geração Z, hoje o jovem, eu lia, depois a gente pode até tratar desse assunto também, né? Não quer mais trabalhar de forma como era tradicionalmente, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, quando não, sábado até ao meio-dia, 1h. Ele quer fazer o seu salário, não quer chegar a empresa dizer, o salário é tal.
Isso é uma mudança radical, né, na maneira de enxergar o mercado de trabalho, inclusive até para acrescentar isso, para falar do envelhecimento, viu, Virgínia? Outro fato que chamou a atenção é que trabalho assalariado é desejo de apenas 45% dos trabalhadores da grande São Paulo. 45%. Você pega um universo de 100%, outros 42% sonham em abrir o seu próprio negócio ou em trabalhar de forma autônoma, né? Definindo horário, da maneira como vai trabalhar e até o ganho que ele vai ter, como ele vai ganhar o seu salário. Essas mudanças de relações de trabalho e a própria população que envelhece estão mostrando que, se a gente não observar o mercado de trabalho, muita gente ficará de fora. Sem contar que muitos estão desempregados, o sonho da carteira assinada já não é mais um sonho da grande maioria, não é. Era o sonho, era aquela história, pô, vou trabalhar naquela empresa que eu vou ser fichado, né? Vou ter o meu registro na carteira. Não é mais. E outra, muitos jovens não querem mais comprar a casa própria, acham que não tem necessidade, não querem mais o veículo próprio, não querem. Eles querem ter uma liberdade em todas as ações profissionais. E aí, como ficará a Previdência? Porque também tem esse detalhe. E na hora da aposentadoria? Olha, é uma pergunta complexa e que se desdobra em vários fatores. Vamos lá, a questão geracional, a geração Z, Y, W, tem tanta letrinha aí que às vezes eu até me confundo. O alfabeto daqui a pouco inteiro. E vai ter até os índices, né? A Z1, Z2, Z3, e vamos assim por diante. O que acontece, né? Eu acho que a gente colhe aquilo que planta. Eu acho que a nossa sociedade aí, com toda essa questão da informatização, a revolução das comunicações, da informação digital, nós estamos, junto com isso veio também uma glamorização do quê? Do empreendedorismo, de várias formas. Sim. O empreendedorismo digital, tanto que surgiram profissões aí, influencer, que nós nem na nossa geração aqui. Nem imaginávamos. Nos anos 60, que estamos com 60 anos, desculpe, imaginávamos que surgiria uma profissão dessa, uma atividade como essa. E a mídia, as redes sociais divulgam que os ganhos desses profissionais, dessas novas áreas de atuação, atingem valores milionários. Exato. E então isso aí acaba criando na cabeça de muitos jovens a ideia de, olha, poxa, fulana fica na rede e ganha milhões. Eu, pelo exemplo que eu tenho de casa, do meu pai, ou do emprego que eu tenho atual, não ganho mais que 2 mil, 3 mil reais por mês. Quer dizer, uma coisa assim, as perspectivas são totalmente diferentes. Exato. Então, isso aí, o que acontece? O jovem fala, não, eu tenho que buscar alguma coisa que eu tenha um padrão de vida elevado. Só que isso aí é para se buscar com o pé no chão. Hoje, também, o que acontece? Muitos jovens começam a trabalhar mais tarde. Sim. Então, começa a trabalhar com 24, 25 anos. Quer dizer, o tempo de contribuição dele, digamos, é postergado, começa lá adiante. Ele não começa com 16, 17, 18, começa com 24, 25. Exato. Então isso aí vai impactar na Previdência. Gente entrando mais tarde no mercado de trabalho. Outra coisa também que não está aí na coisa, mas eu acho que é essencial, são o excesso de isenções, até imunidades que se concede para a Previdência Social. Eu acho que a Previdência Social não é uma despesa da empresa, mas é uma poupança do trabalhador. Para quando ele chegar na fase da inatividade, ele ter, ou eventual acidente, algo que provoque a inatividade forçada dele, ele tenha como se sustentar, se manter. Agora, não passa pela minha cabeça que, por exemplo, um setor que empregue uma pessoa não deva contribuir. Porque aquele trabalhador dele vai se aposentar como qualquer outro. E vai chegar lá, vai pedir para a Previdência o seu benefício. Quer dizer, há setores que contribuem por esses setores que não têm contribuído devidamente. Então, o que acontece? Numa época em que a indústria também está mudando, uma indústria que utiliza menos mão de obra, utiliza mais máquinas, né? Robôs, né? Automação. Exato. Quer dizer, vai ter uma base de contribuintes menor também. Como é que nós ficamos? A Previdência
vai acabar. E outra coisa também que nós associamos é uma economia que não cresce devidamente. Porque se a economia não cresce devidamente, a base dos salários patina, os salários patinam, eles não crescem. O que se arrecada com os salários da Previdência é sempre aquele montante, não tem forma, um colchão. Então vai se chegar lá adiante com mais gente envelhecendo pedindo aposentadoria e a arrecadação continua, a arrecadação de 10, 15, 20 anos em valores reais. E como você vê, o Ailton, essa notícia, né, ou pelo menos vem que o governo federal ele gasta 60% dos recursos com a Previdência e pessoal. Na verdade, quem está... E é necessário. Sim. Aqueles que já estiveram trabalhando e aqueles que estão na máquina. Mas provavelmente nessa conta aí, eles não levam em conta os juros. Se for... Com certeza absoluta. Se for ver os juros da dívida, então esses números aí estão meio... Que hoje a dívida interna dizem que ultrapassa mais de 1 trilhão já, né? Assim, e valendo lembrar... 78% do PIB. Isso, e valendo lembrar que o governo tem demandas enormes em nível federal, inclusive em 28 categorias que precisam da representatividade e falta uma valorização do servidor. Tem várias áreas que falta a valorização. Mas peraí, Eduardo, você está sugerindo aumento? Estou sugerindo sim, porque a gente tem ali plano de carreira, a gente tem ali uma demanda reprimida também em vários aspectos do governo federal que necessita de concurso público para repor e para ampliar o atendimento à população, porque as pessoas reclamam muito, o serviço não funciona. Não funciona muitas vezes porque um departamento, o Ailton pode confirmar, tinha lá 1.000 funcionários. Aí foram se aposentando, foram se desligando, houve falecimento, hoje você tem 200. Exato. Então você tem um hiato ali. Então, na verdade, o governo não repôs isso. Então a qualidade do serviço ela cai. Eu falo, eu acho que são 2 pontos que nós precisamos. Eu acho que a população tem que refletir. Quando se fala em previdência social, a gente tem que, a primeira coisa que bater os olhos é o que se concede de imunidades e de isenções, ou de certos benefícios fiscais, ou certas reduções fiscais, como a contribuição pela receita bruta. Esses setores que têm esses benefícios, eles estão gerando efetivamente empregos para justificar isso daí? Exato, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que também cobrar dos nossos legisladores as providências. Porque senão ficamos naquela situação. Olha, eu vou fazer uma outra reforma da Previdência para estender o prazo para as pessoas se aposentarem, o período de contribuição. E vão ficar nessa. E da outra mão, continuar concedendo isenções, facilidades e benefícios. Quer dizer, a arrecadação permanece no mesmo patamar, só que vai continuar tendo gente que entrando no sistema sem a devida contribuição. Agora, os governos brasileiros, não é atualmente, mas os governos, a gente pegar aqui dos últimos 30 anos para cá, Ailton, essa questão da reforma previdenciária ela é discutida sempre no âmbito interno, mas nunca levada à discussão na Câmara Federal, no Senado, que é necessário. A gente vai chegar a um colapso, porque a gente sabe que o recurso não está dando conta, não está dando liquidez. Muitas vezes a gente ouve dizer que o governo utiliza-se de mecanismos, tirando recursos de outros lugares, mexendo em áreas que não deveria, para manter algo que é direito. E agora, por exemplo, nós tivemos essa fraude no INSS, e ainda se discute agora, inclusive o novo ministro, ou na verdade o novo presidente do INSS, né, após o escândalo, inclusive, o Volney Queiroz, que é aliado do ministro, ele diz que o governo tem, junto com o INSS, terá que encontrar um caminho com urgência para a devolução dos recursos, né, que foram descontados de forma indevida. Eu entendo que isso daí não é dinheiro do INSS, não é dinheiro do Estado. Isso aí foi o dinheiro do aposentado que foi tirado e repassado indevidamente para as instituições. Eu acho dinheiro líquido certo do aposentador. Eu acho que essas pessoas que provocaram esse prejuízo, seja se foi o ministro, se foram os funcionários, se foram as empresas, eles que têm que arcar com não o Estado brasileiro. Agora, o governo veio no final de semana, antes do feriado, dizer, não, nós estamos suspendendo os descontos. Pô, suspendendo já não teria aceito, mas suspender algo que já está irregular. As pessoas que deram causa ao prejuízo que tem que ressarcir
os prejudicados. Eu acho que essa que é a questão. Foram segundo informações, mais de 6 milhões de pessoas atingidas nisso. Olha, uma das entidades aí envolvidas disse que ela conseguia cadastrar, talvez com robô, alguma coisa, 1.500 aposentados por hora. Olha só. É uma coisa assim, quer dizer, eles estavam fazendo algo em escala industrial. O presidente tem a obrigação também de vir a público, até porque citado em várias matérias e nesse processo todo de investigação, uma das organizações tem à frente o seu irmão, o Frei Chico, que, segundo fala-se, teve aí um aumento de demanda e de resultado financeiro de mais de 500%. Então, seria interessante e necessário o presidente vir a público e pedir investigação. Com certeza. Porque... Eu acho que muito que vir a público e pedir investigação, ele colocar... Trazer a resposta já, né? Trazer a resposta e colocar todos os órgãos federais pertinentes à questão para se envolver. A Polícia Federal, Receita Federal, o que for. Sim. Vão atrás desse povo aí, porque isso aí não dá. Isso é um absurdo. Só um exemplo. A vossa categoria dos auditores fiscais não é uma promessa, tem um acordo firmado e assinado para a valorização, não, para a recuperação de perdas ao longo dos anos. Ela já foi recuperada? Não foi, porque foi a única categoria que ficou fora do reajuste agora. Então. Entendeu? E aí é aquilo. O governo tem contra si o fato de ter um acordo fechado, definido, palavras vieram a público, vale lembrar isso, deste governo, do governo anterior e esse governo. O governo anterior, se não cumpriu, a obrigação sua é cumprir. Com certeza. E não foi cumprida. E falo mais, Eduardo, era uma área crítica. Há áreas que são funções do Estado que o governo não tem como privatizar, não tem, porque são funções específicas do Estado. Sim. Você não, nenhum país do mundo você tem um militar privado, você tem um juiz privado, um policial privado, um fiscal de tributos privado. E assusta muito, Ailton, a gente ouvir isso, que uma pesquisa, inclusive publicada aqui na Baixada, chamando um abraço pessoal do BS9, nosso querido Sandro Tadeu, que 42%, ou melhor, 45% dos trabalhadores na Grande São Paulo, ele já não tem aquele desejo de ter carteira assinada. Sim. 42% sonham em abrir o seu próprio negócio. E abrir o negócio é uma faca de 2 gumes, né? Literalmente, porque você abre e se você não tiver condições, você fecha. E outra coisa, para abrir um negócio, a pessoa tem que ter todo um planejamento de que área que vai atuar, que mercados que vai visar, e tudo bem. A pessoa pode até, num lance de sorte, partir para uma coisa nova e dar certo. Mas as estatísticas provam o contrário. Com o índice de mortalidade de novos negócios, aqueles negócios que começam e não duram nem um ano, é enorme. Exato. Por quê? Porque às vezes coisas feitas à base de improviso, sem planejamento, ou daquele aperto, porque perdi meu emprego, agora preciso ter um ganha-pão. Sim. E acabam quebrando. Exato. O que acontece? Hoje, os empregos, mais ou menos, eles funcionam na seguinte base. Uma ou outra carreira demanda menos o nível mais básico de instrução. Sim. A boa parte dos empregos que estão sendo criados demandam um nível de instrução mais elevado. Sim. Isso aí já afasta boa parte dos trabalhadores brasileiros. Exato. Porque o nosso nível de instrução médio, infelizmente, ainda é baixo. Exato. Ainda não é compatível com a economia moderna. Aí temos outro problema. Quando nós pegamos um trabalhador de nível médio, ele também não está de instrução, ele também não tem um preparo para trabalhar. E as empresas fazem o quê? Elas compensam parte do dinheiro que elas despendem para treinar o funcionário no salário. Sim. Então, o que acontece? Aquilo que a pessoa recebe trabalhando, embora esteja recebendo um treinamento, alguma coisa, aí não faz frente às despesas que a pessoa tem. Para finalizar até o assunto, a gente compilou várias questões da Previdência, agora a questão do trabalho não desejado, o trabalho assalariado, né, e sim o seu próprio trabalho, de uma forma autônoma. Há uma observação também de um pesquisador da Duke University, que encontrou evidências que a perda de financiamento nos sindicatos brasileiros após a reforma de 2017, teve implicações negativas para o mercado de trabalho. Segundo ele, uma reforma trabalhista, a reforma que aconteceu em 2017, ela aumentou a informalidade no Brasil. Ela não privilegiou o trabalhador.
na verdade, privilegiou um estado de coisas que o governo deveria deixar de fazer, e não nem o patrão e nem o empregado, porque os sindicatos enfraqueceram, consequentemente não houve mais aquela negociação para valorizar o desempenho do funcionário. O funcionário tem que ter a coragem, a ousadia de falar com o patrão. Muitas vezes ocorre o que ele vai conversar, o patrão não aceita e o despede, o manda embora. Então, o segundo, né, uma pesquisa da Duke Universidade, ela tem questão de perda, né, de qualidade na relação entre sindicato, trabalhador e patrão após a reforma trabalhista de 2017. Você concorda com isso? Eu acho que a questão vem de antes. Acho que vem de antes. Eu acho que a reforma trabalhista tem seus problemas, gerou uma série de discussões até hoje. Agora o Supremo que está dando boa parte das decisões passando por cima, entre aspas, do TST até, admitindo o trabalhador, como é que se fala, de aplicativo, todas essas novidades aí surgidas, né? Então o Supremo está mandando, desculpa o português, mandando bala na questão trabalhista. Mas a questão vem de antes. Se nós reportarmos há 40 anos atrás, metalúrgicos, bancários, eram categorias fortíssimas. Sindicatos muito fortes. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? A informatização, a automatização. Se nós pegarmos hoje, até a agência bancária está virando uma coisa de museu. Se você vê uma agência bancária, tira uma foto e, olha, filha, daqui a alguns anos, meu neto, olha. Isso aqui existiu número. Esse aqui era uma agência bancária, que era a Orelhão. Exato. Isso aqui é uma peça de museu. E a desconcentração dos metalúrgicos. O ABCD era. Nossa. O Lula surgiu aonde? Do ABCD, que era uma concentração. E aonde estão essas indústrias? Não existem mais naquele potencial. Camaçari, Campinas, Rio Grande do Sul, espalharam. O próprio grande ABCD perdeu muita força. Não, a economia da ABCD, o que é hoje? Uma economia de industrial. Exato. Hoje é uma economia de serviços. Sim. Só que serviços o quê? Eles são dispersos, são espalhados. É difícil você concentrar vários trabalhadores. Grandes indústrias que existiam ali na região não existem mais. E as poucas que restaram, hoje trabalham com um efetivo muito menor. O próprio interior de São Paulo, também sofreu dessa desindustrialização. Você vê muita indústria no interior de São Paulo, ou ela migrou para outro estado, ou ela deixou de existir. Um dos maiores grupos, inclusive, industriais aí do Brasil, o M. Dias Branco, na parte alimentícia, está com fechando algumas fábricas. Fechando, e teve agora, no último relatório, 52% de decréscimo de faturamento, o que significa muito difícil de manter um grupo dessa forma. Mas eu vou aqui no intervalo, para a parte final do programa. Antes, você quer comentar alguma coisa? Sim, Edu. E outra coisa, aproveitando o gancho do home office que você falou, do trabalhador que não... E também outra coisa, como os trabalhadores também agora não se concentram todos no local de trabalho, então fica difícil até regimentar esses trabalhadores para fazer protestos, coisas básicas da vida sindical, que é assembleias, discussões, tudo isso daí, até para canalizar as reivindicações, tudo isso daí acabou prejudicado. Porque hoje você não, por exemplo, se você pegar uma Fox, que antes era uma cidade de São Bernardo, hoje já reduziu muito o efetivo da Fox. A Ford saiu do Brasil, né, não tem mais uma fábrica. Então, todas essas mudanças... Só tem concessionárias, né? Mas, veja bem, uma concessionária aqui numa avenida, outra concessionária ali, espalhadas pelo país, mas você não tem aquela grande concentração. Você não produz, né? E não tem aquela grande concentração de trabalhador. Talvez com 10, 15 profissionais. Ou até menos. Até menos você toca uma concessionária. Mas uma fábrica com milhares... Existem hoje, inclusive, concessionárias de veículos que não tem mais oficina própria. Terceirizada. Terceirizada. Ela tem uma oficina terceirizada. Que é outra coisa também. Com a modernização do sistema de trabalho, as empresas também elas não são mais verticalizadas, né? Sim. Elas têm todas as etapas da produção e distribuição. Elas horizontalizaram. O que significa o quê? Eu faço algum nicho que eu tenho competência e vou dando outros nichos, outras partes para as outras empresas. Aquela empresa que tem uma logística boa, ela vai cuidar de distribuição, vai cuidar de planejamento, de distribuição. Eu vou rápido intervalo com a parte final do programa, tem mais assuntos aqui. Por exemplo, começamos o mês de maio, já é dia 5. Dia 5, hein, gente? Selic 14,75 e nós vamos ter em breve reuniões, 2 dias de reuniões do Copom. O Banco Central vai se reunir, mas o Banco Inter, né, um dos bancos digitais de maior desenvolvimento do país,
projeta uma elevação da taxa Selic em ao menos 0,50 percentual, né? Esse é um dado, o mercado está meio dividido, mas existem vários olhares em relação a isso, né? E muitos especialistas dizem que se o governo não obtiver uma outra visão, vai ter problemas. Vou dar um outro exemplo. Para juros menores, precisamos de uma outra política fiscal. Não sou eu que estou falando isso. Quem está dizendo isso é o economista-chefe do Banco Itaú, Mário Mesquita. Para ele, o Brasil tem que aproveitar os possíveis impactos do tarifaço norte-americano e toda essa mudança globalizada na economia para conseguir alguma desinflação de oportunidade. Segundo ele, o Brasil tem que ser oportunista, literalmente, nisso, o que não exime o Banco Central de continuar usando a política monetária para controlar a inflação. Então, o Ailton vai responder isso, se ele concorda ou não, pois há ponderados aí caminhos, né? Banco Inter acreditando na permanência não de 1 ponto percentual, e sim meio ponto percentual para a taxa Selic. Vamos ter aí, dentro de mais alguns dias, a reunião do Copom, e também o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, dizendo que o Brasil precisa aproveitar, literalmente, a confusão dos outros para tentar se fazer valer disso. Eu vou ouvir a opinião na volta do intervalo, e depois o Ailton, você vai responder 2 perguntas aqui, eram mais, mas é o mesmo sentido. Então, aqueles que não se sintam representados podem se sentir. A Lígia Nogueira, da Praia Grande, o Aguinaldo Ruiz, no Embaré, a Lúcia Montoro, olha aí, famoso. Perguntam como você é um consultor tributário. Eu falo sempre da presença dele. O que é importante e como um profissional pode virar um consultor? Não responda agora. Na volta, o Ailton vai responder o que é necessário. Boa pergunta, viu? Para vocês aí que perguntaram sobre isso, o que é importante também para se transformar num consultor, seja a área que você tiver, o Ailton vai dar a dica. Vou rápido intervalo e volto já aqui com ponto a ponto, parte final na segunda-feira, abrindo uma semana cheia. E agora, Virgínia, feriado, só quando nós teremos feriado? O calendário está do teu lado, o belíssimo calendário da Imuniza, é só dia 19? 19 de junho, uma quinta-feira. Dia 19, uma quinta-feira? Eita, mas aí dá para emendar de novo. Que o brasileiro pergunta, é na quinta? É na segunda? E se for na segunda, emendar. Sábado, domingo, segunda. Se for na quinta, emenda quinta, sexta, sábado, domingo. Se for na quarta, tem gente que... Ai, do patrão, não, você não sabe, acordei com dor nas costas, muito gripado. Muito gripado. E acha uma doença, depois leva lá um atestado lá e... Aí sabe o que é ruim? Sabe o que é ruim? O sujeito, ele tem um feriado na quarta, Virgínia, Ailton, e ele liga ao patrão, pede para a esposa ligar, olha, o Ailton está muito doente, está muito gripado, o Ailton não vai poder ir trabalhar esses dias. Aí o patrão, então tá bom, fala para ele se recuperar bem, aí ele vai levar o atestado. Aí na sexta o patrão pega a patroa, o dono da empresa vai passar no shopping. Quem enquanto está passando no shopping? Quem, Ailton? Aquele cidadão que não foi trabalhar dizendo que estava doente. Então não faça isso não. Seja honesto e correto para você manter o seu trabalho. A gente volta já, não saia daí, aqui, Rádio Star News ao vivo, qualidade em áudio, vídeo. Se inscreva no canal, ponto a ponto. O pessoal está falando, viu, Virgínia? O pessoal está pedindo para colocar Rádio Star News, ponto a ponto, no canal, para se inscrever ali. Já são mais de 4.000 inscritos. Se inscreva, fortaleça o canal, sugira, e com isso também nós vamos trazer, sabe o quê? Prêmios para vocês. Vamos começar a arrumar prêmios aqui para os nossos ouvintes e aqueles que se inscrevem no nosso canal. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos.
Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse ingeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martelo de Ouro. E tem um espaço na oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para isso aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço.
Já estamos de volta com a partezinha final aqui do programa, às 9h55. Esse é o Ponto a Ponto, Rádio Estadio Santos, tudo novo, hein? Nosso novo site, novos aplicativos, nova logomarca, nova plataforma, tudo para você. E vem muito mais por aí. A gente fez a mudança aí ao penúltimo feriado. Estamos trabalhando muito, vem muita coisa nova. Você presta atenção, playlist nova, mas muita coisa nova, muito trabalho para uma rádio nova de 2 anos e 2 meses, mais para levar para você a melhor informação também. Hoje, contando com a presença do auditor fiscal da Receita Federal já aposentado, nosso auditor Cláudio Ribeiro, mestre aqui como consultor tributário, advogado, inclusive vai responder vários ouvintes aqui, como a Lígia, o Aguinaldo, a dona Sandra também, que perguntou. Boa pergunta, hein? O que se deve em relação a como se transformar em consultor? A gente estava falando aqui dessa questão toda, Ailton, de terceirizar a sua própria profissão, não querer mais ser um assalariado, e muita gente pegou esse gancho. Como posso me transformar num consultor e pedir o seu exemplo, porque o Ailton é um consultor tributário, viveu a vida inteira como auditor fiscal, então veio muito preparado para isso, né, Ailton? Assim, bom, a primeira coisa, você tem que verificar ou identificar o seu nicho de atuação. Geralmente, as pessoas que são consultoras, elas derivam de alguma profissão. Exato. Eu trabalhei com vendas, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, sei lá. Sim. Então, a pessoa geralmente deriva a atividade de consultor de alguma outra atividade anterior. Dificilmente uma pessoa se forma de consultor, exceto aqueles jovens que, quando estão acabando a universidade, acabam trabalhando, sendo recrutados ou se inscrevendo em empresas que são de consultoria, propriamente dita. Grandes, geralmente empresas multinacionais ou empresas nacionais de grande porte. Também é um caminho. Para quem tem filhos e numa idade... são jovens. Por exemplo, a pessoa se aposentou. O nicho de atuação dela ao longo da vida é um exemplo de que ela tem um Exatamente, então, porque... Agora, se eu não estiver equivocado, até a Lígia colocou a experiência dela e do próprio marido, você só não disse, né, Lígia, qual é o seu segmento, mas ela meio que deixou... Como é que ela entra no mercado como consultora? Como é que ela se apresenta? Como é que ela aparece como consultora? A primeira coisa que ela tem que identificar é o seguinte: geralmente, quando a gente trabalha num determinado ramo, nós criamos relações. Sim. A gente conhece, por exemplo, eu trabalho na área de vendas, então eu conheço os clientes. Os antigos clientes pela empresa. E os antigos clientes. E a pessoa começa, e esse é um trabalho muito importante, de identificar as deficiências, os nichos que são mal atendidos, exato, que às vezes demandam uma resposta rápida. E essa você via no dia a dia, mas não podia fazer nada. Não podia fazer nada, que demanda uma resposta rápida. E outra coisa, embora a pessoa trabalhe numa determinada empresa, ou mesmo no setor público, é sempre importante a pessoa cultivar boas relações, porque às vezes a pessoa, essas boas relações, eu digo com o profissional, não é conceder favores, mas sempre a pessoa tem que se mostrar um profissional competente e sério. Porque o que ocorre? Mas, poxa, eu conheci você quando você trabalhava na empresa tal. Nossa, mas você naquela época era bom, trabalhava bem, e agora o que você está fazendo? Olha, o Ailton vai ser um consultor dos consultores, porque o Júlio Castro mandou aqui também. O Júlio Castro está em São Paulo, ó. Ele diz que está falando aqui da zona leste de São Paulo. Ele já viveu na Praia Grande por 18 anos, voltou a morar na Grande São Paulo porque conseguiu trabalho, se aposentou há 7 meses e ele quer fazer uma consultoria. Ele disse que trabalhava na área de construção civil, né? Trabalhando nessa área, você não dizer que foi um profissional formado em engenharia, não mais construção civil, mas ele disse que vê um nicho na consultoria. Só que ele só tem um receio aqui, ele diz, como cobrar? Como fazer a minha cobrança? Onde que eu faço a minha cobrança? Por onde que eu faço? Essa é uma pergunta até pertinente. Nesse aspecto, varia de área a área. Por exemplo, a pessoa que trabalha, vou falar mais uma área jurídica, por exemplo, existem parâmetros que a própria OAB dá, porque o consultor jurídico, não tributário, jurídico, sim, só quem é advogado, exato, que pertence aos quadros da ordem. A ordem dos advogados dá uma referência. Tabela, exato. Os conselhos de contabilidade dão também uma tabelas padrão. Exato. Acredito que o CREA também tenha para engenheiros e técnicos o padrão de remuneração. E aí a pessoa vai comparar aquilo. Senão ela pode fazer uma boa pesquisa de mercado, exato, e ver mais ou menos o que está sendo praticado. Está sendo praticado, mas tem uma comparação com os custos, para ver se aquilo ali supre ou não.
ver os ajustes que deve fazer. Muita gente, né, Ailton, entra na consultoria. O tipo de portal do Sebrae. Eu ia falar agora disso. Eu ia falar agora isso. Uma consultoria básica. O Sebrae é a porta de entrada para muitos iniciantes em várias áreas. Então, você consulta o Sebrae dizendo, eu vou fazer consultoria de tal coisa. Por onde eu começo e qual a remuneração que eu devo... Como eu devo me remunerar? O que é importante pegue a sua lista, seu catálogo telefônico, que hoje em dia está tudo no celular, Exato. Seus WhatsApp. Vejam as pessoas que vocês tinham contato, tinham relações, na época que vocês eram atuantes, que vocês trabalhavam na iniciativa privada ou no serviço público, que de alguma forma vocês têm o cadastro dessas pessoas. E começa a contatar, fulano, vou tomar um café, agora estou trabalhando com isso. Começa. Olha, o Juliano Santos está mandando um abraço aqui também, parabenizando, diz que é a 4ª vez que assiste o programa. Diz que no sábado nós não temos, viu, Juliano? Mas ele é o seguinte: trabalhei por muitos anos na área ambiental, tive que me aposentar por um acidente, tive um acidente grave, acidente automobilístico. Só que estou indo para o sul do país, propriamente dizendo, para o Rio Grande do Sul. Lá vou trabalhar como consultor na área ambiental, porque foi a área de atuação durante mais de 26 anos, né? Só não me aposentei ainda por conta... Ele se aposentou pelo acidente. Então, você é um aposentado, Juliano, se eu entendi, mas não como profissional na tua área, mas como consultor. Segundo ele já foi procurado por algumas empresas e qual foi o modo para entrar no segmento? Um valor acessível para essa consultoria para várias empresas que precisam. O valor acessível, tudo bem, mas é muito importante destacar a experiência dele. A qualidade. Porque essa experiência pode denotar a qualidade do potencial do trabalho que ele pode oferecer. Isso é importante. Mas é muito importante, é uma coisa que geralmente não se ensina em nenhuma das universidades, a rede de contatos. É isso aí. Se a pessoa... nós temos duas coisas que não são incluídas na declaração de bens, mas são bens e direitos que nós temos que são valiosíssimos. Os conhecimentos. Exato. Quem coloca diploma na sua declaração de bens. Exato. E a sua rede de contatos. Isso aí também é um ativo incorpóreo. É o famoso para muita gente, o network. Network. Isso é fundamental. E outra coisa, participe ativamente do segmento no qual você vai dar consultoria. Por quê? Porque como as mudanças ocorrem hoje com muita rapidez, então o consultor ele tem que estar sempre atualizado e com no último estágio de conhecimento. A Maria Lúcia está perguntando, o último que eu vou responder aqui, que eu tenho que mudar de assunto para a gente encerrar o programa. A Maria Lúcia colocou uma área muito importante, eu conversava com o Marcos Muniz, com outros empresários de área de logística do Porto, e hoje é muito comum as pessoas falarem, mas nem entenderem o que é. Né? A gente pode procurar um profissional para tentar falar sobre compliance. Compliance. A Maria Lúcia, do Guarujá, ela disse que trabalhou por muitos anos em indústrias do interior, está morando no Guarujá, mas vai deixar o Guarujá até o final do ano, porque o mercado de trabalho para o compliance do Guarujá, segundo ela, praticamente inexiste. E ela deve ir para o interior de São Paulo. Mas, assim, esse é um bom caminho. Ela cita que aqui ela não consegue mais trabalhar, mas no interior ela vê grandes possibilidades. Eu gostaria que a gente falasse sobre compliance. Preciso achar algum profissional para poder falar. Eu vou falar da minha parte. Pois não, Ailton. Pois não. Eu cuido também com o compliance tributário, né? Que é o compliance. Só dá uma visão para o ouvinte, para o nosso espectador, que é o compliance. Muita gente o compliance, na verdade, o que é? Traduzido para o português seria a conformidade, a atuação em conformidade com as regras. Então, o que acontece? A gente pode pensar em termos internos. Os funcionários, os integrantes de uma empresa, de uma entidade, agirem de acordo com as normativas internas. Sim. E também agirem no plano externo com as conformidades com a regulamentação externa. Sim. A regulamentação governamental, a regulamentação daquele setor, que é setores que tem de publicidade, tem uma regulamentação própria. Sim. Então, daquele setor. Tem uma entidade chamada CONAR para regulamentar. Exatamente. Então, o que é a conformidade? É criar ações, criar políticas que permitam que esses integrantes, essas pessoas, ajam em conformidade com essas regras. Porque o que acontece? Se a empresa age de acordo com as regras, ela vai agir como um todo,
ela não vai ter problemas de Sim. desvios, Sim. ou se tiverem, eles vão correr a um nível tal que são perfeitamente sanáveis. E muitas empresas contratam literalmente esse profissional para colocar Exato. o compliance na prática. Né? E eu falo com mais conforto da parte tributária, porque onde que eu atuo, a gente trabalha muito naquela coisa de revisar os procedimentos. Para que as empresas, por exemplo, olha, não deixou de pagar os tributos, reviu se aquele planejamento tributário é aceitável ou não, pelos órgãos de fiscalização, pela Receita, pelo Estado, pelo município. Sim. Se o caixa da empresa também está sendo projetado para cumprir. Porque lá adiante você vai ter que pagar o imposto de renda. Lá adiante tem o IPI, lá tem o PIS/COFINS, papapá. Isso aí está sendo feito. A emissão das notas está sendo conferida. Quer dizer, todo esse trabalho de adequar a empresa, adequar a entidade à regulamentação, para evitar desvios internos e para evitar desvios em relação ao que é previsto no externo. Eu prometo para os ouvintes aqui, a gente eu estou falando, desculpe. Não, mas eu vou convidar o Ailton e vou tentar trazer mais alguém dessa área para a gente discutir só compliance, ou boa parte do programa. O compliance, para ser honesto, ele é muito complexo. Exato. O que eu falei é uma coisa... Mas você falou bem que é a questão da honestidade, do cumprimento. Né? Eu falo, é até mais que complexo, por isso que tem uma complexidade que não envolve só... Não. Há um livro, que até vou recomendar depois, chamado Muitos. Um livro fininho. Muitos. Que o problema todo do compliance não está nos poucos, está nos muitos. Porque justamente há pessoas que têm um padrão ético, moral elevado, que em hipótese alguma elas vão ter desvios. Exato. E hoje não, João Bom, o não cumprimento do compliance da demissão da empresa. Demissão, ações, tudo. Você se responsabiliza judicialmente. Exato. E aos poucos também, que não importa a punição, não importa o risco, eles vão se desviar. Exato. Mas tem uns muitos... Compliance para ele é coisa de cinema. Mas tem uns muitos, em relação aos quais a grande maioria, se bem trabalhados, se bem a política foi bem construída, bem exercida, essas pessoas vão se manter dentro das regras. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas criam um sentimento de autoindulgência. Mas eu vou pegar essa caneta aqui e vou levar para cá. Mas essa caneta aqui não custa nada. Pô, a empresa compra milhares. Exato, não vai nem perceber. Não, essa folha aqui de papel, deixa eu imprimir aqui o convite lá pro aniversário da minha filha. E uso o material da empresa. Exato. Mas isso aqui custa o quê? Custa nem um centavo uma folha de papel dessa. Mas, entendeu? Todas essas autoconcessões, essas indulgências que você que os muitos praticam, que causam, às vezes, problemas. Como tem gente que está no ambiente de trabalho, né, Virgínia, e presta serviço de forma autônoma dentro da própria empresa. Ele faz algumas consultorias ali usando computador, telefone. Exato, ele utiliza para prestar serviço. Ele usa os recursos da empresa para. Vamos fazer esse programa aqui, com certeza a gente vai fazer. O Ailton já está convidado. Eu recomendo, porque isso envolve uma área chamada economia comportamental, que é algo também que agora as administrações tributárias vou só dar uma palhinha. É um tema tão... Só responder para a Lourdes aqui da Praia Grande, da Foque Praia Grande de Mongaguá, ela pergunta aqui, Eduardo, o verão está começando? Hoje está aparecendo, viu? Mas eu tenho notícia pior. Por informações, na quinta-feira a temperatura deve chegar à marca dos 31 graus a 32, com uma sensação térmica de no mínimo 34 graus. Então teremos um veranico e meio ao outono aí, né? Que nós estamos vivendo no Brasil. Mas o Ailton vai dar aquela palhinha para a gente caminhar para o encerramento do nosso programa dessa segunda-feira. Semana cheia, viu? Não tem feriado, não tem Páscoa, não tem nada agora para você, nem dia do trabalho, já passou. A palhinha que eu ia dar é o seguinte, isso aí que eu estou falando é perceptível, por exemplo, esse caso dos muitos, nas declarações de imposto de renda. Então você tem hoje a declaração online, praticamente, né? Pré-preenchida, online, você vai lá, o aplicativo, aí você começa a preencher, o sistema já começa a falar, olha, aquele imóvel que você tem no exterior tem que declarar.
Olha, isso aqui você tem. Quer dizer, a pessoa começa, ele cria na pessoa que é a classificação. Olha, você está sendo vigiado, olha lá o que você vai fazer, a Receita não vai aceitar isso. Então, tem toda essa coisa de influenciar no comportamento das pessoas. Sim. Então, muitas das políticas de compliance hoje, essa questão da economia comportamental, os próprios órgãos do governo estão absorvendo. Eles não fazem isso explicitamente. Mas quando eles começam a adotar essas ações de olha, não é por aqui, é por ali, eles começam a conduzir as pessoas para... E não confunda compliance com ética profissional. Não. Há pessoas que têm ética, independente de ter um sistema de conformidade. Não cumprem o compliance da empresa. E há outros. A empresa tem um compliance maravilhoso, uma política, mas... Se eu não estou equivocado, agora me vem a cabeça aqui, a sua esposa é uma profissional dessa área, não é isso? Não, ela não é. Não? Não é. Ela... Uma vez, alguém que veio no programa, e a esposa trabalha com isso também, e trabalha... A minha esposa foi sempre na área de comércio exterior e gestão financeira. Ah, tá. Então foi a pessoa que esteve no programa, a gente comentou alguma coisa e falava a respeito disso. Então é importante a gente ver isso. Só para encerrar, o último pitaco do Ailton aqui, essa questão dos juros menores. Precisamos de outra política fiscal, diz o economista-chefe de Itaú. O Mário Mesquita, o Brasil pode aproveitar esses impactos do tarifaço e se fazer valer disso e criar aí uma deflação oportunista? Eu não acho bem. Não. Isso daí eu acho que carece ainda de mais dados de maiores desenvolvimentos. Olha, vamos pensar o seguinte: imagine, por um lado, agora com essa guerra de tarifas, a China comece a comprar menos produtos, commodities dos Estados Unidos, comprar menos soja nos Estados Unidos, menos milho nos Estados Unidos, começa a comprar mais no Brasil. Sim. Menos carne nos Estados Unidos, mais carne no Brasil. O que acontece? A gente vai ter uma demanda aumentada desses produtos, sem que a gente tenha uma produção para acompanhar. Exato. Que, por um lado, é bom para o fornecedor, para o produtor brasileiro, que aumentou sua participação no mercado chinês, cria um problema interno no Brasil, que é a inflação de oferta, porque é a oferta que vai diminuir. Exato. Então, e a gente vai atacar isso com juros? Eu não sei. É uma declaração, no mínimo, estranha. né? Eu acho que é um pensamento assim, olha, tá tudo na mão do governo. Não tá tudo na mão do governo, não. Não tá. Exato, concordo com você. Ailton, obrigado demais. Estouramos o tempo, mas no futebol, só para encerrar, então, o Santos, 5ª derrota no campeonato, 3ª seguida, penúltimo colocado, só está à frente do Sport. Palmeiras venceu ontem o Vasco da Gama. Palmeiras e Vasco ontem levaram quase 40 mil pessoas em Brasília. Olha a força. O estádio lá é maravilhoso. Eu estive lá. Isso, a força que tem aí o Palmeiras hoje lidera, o Flamengo perdeu o Cruzeiro 2-1. O Cruzeiro parece que está se encontrando o caminho. Está começando a encontrar o caminho. O Corinthians, no sábado, havia vencido o Inter de virada 4-2. O São Paulo ficou no empate. O São Paulo é o São Paulo futebol empate. O Zubeldia. Rebeldia. Só tem empate. O São Paulo, se empate desse título, já era campeão. Eu acho que o Santos está com um problema sério. As peças, os jogadores. Não estou dizendo qualidade de técnico Cleiton Xavier te anima? Não me anima muito, porque olha, ele está com 60 anos. Nunca foi treinador e sempre auxiliar. E agora, para mim, está sendo uma revelação. O nível de futebol que a seleção espanhola está jogando é altíssimo. Sim. Tem um elenco, lógico, estelar. Sim, mas precisa da mão do técnico. Mão do técnico. Agora, a questão é, o elenco do Santos, as peças, eles dão liga. Porque parece que não dão. Um dos problemas que a gente percebe nos jogos do Santos, eu enxergo 2. Jogando com a zaga praticamente grudada. Jogou muito mal nos últimos jogos. A zaga do Santos joga grudada da grande área. Você vê que o último zagueiro do Santos... E tem um buraco entre a zaga e o ataque. Não, tem um buraco enorme, porque o Pituca e o Schmidt também, eles ficam atrás. E o Pituca desapareceu, aquele bom jogador não veio o Pituca e o Schmidt não estão em boa fase. E só tem como armador o Raul Reiser, né, o argentino. Que também Rolês é que corre que nem um louco, mas sozinho não resolve. Não resolve nada.
E então, quando você vê o time do Santos jogando, é um time que é compartimentado. A pessoa que está o atacante mais avançado, quando pega a bola, ele tem que esperar alguém chegar lá de trás. Sabe que é impressionante quando você vê um time que o jogador recebe a bola, ele olha para todos os lados e demora porque ele não sabe o que vai fazer com ela. Não, ele não sabe. O time não está compactado. Não está compactado. Por exemplo, hoje uma coisa básica do futebol é você sempre ter 3 jogadores da coisa da opção de passe. Nós estamos na 7ª rodada. É Sexta ou 7ª? 7ª rodada. É cedo. É cedo. 7ª rodada que passou. São 38 rodadas. É isso? Eram, né? Eram. Já vão ficando para trás, já serão 31. Se até o final do primeiro turno o Santos não se acertar... Tudo vira. Cai. Cai porque o que acontece? Times que nós esperávamos que tivessem um desempenho pior, que nem Mirassol, o outro que subiu, desculpa a memória. Mesmo Vitória, mas times que flutuam mais. Ceará, eles estão com desempenho muito bom. Sim. Então, e fora os grandes, né? E aí, esse é o aspecto. Você vê um time que não tem essa qualidade técnica, apostou num treinador que, na verdade, ele é auxiliar, nunca foi treinador. Ele tem um elenco hoje a gente percebe que algumas contratações foram equivocadas. Foram, porque eu não sei quais são os critérios que o Santos, o Marcelo, adota para contratar. Mas o que tem que pensar é o seguinte: quando se faz o planejamento do time, qual o técnico? Sim. Qual o modelo de futebol? Sim. Qual a perspectiva? Aí você monta o elenco. Monta o elenco. E o técnico, né? Que você não vai colocar o Carille para jogar ofensivo. Não. Então você tem que rechear daqui para trás, tem um jogador rápido para sair. A escolha do Caixinha já foi um equívoco. Eu já tinha visto classificado. E novamente, o Santos comete o equívoco. Demorou para contratar o técnico. Exato. Começou a temporada tarde, relativamente tarde. E outra coisa, hein? Escancarou, viu, Virgínia? Você que é cientista de 4 estados, as recusas. O Santos tentou vários treinadores, não. Como jogadores também já vinham dizendo não. O Santos passa a ser um clube. E outra, me parece que aquele efeito já acabou, o efeito Neymar acabou. O Neymar, o que acontece? O efeito Neymar, para mim, eu tinha os pés no chão, porque o Neymar, há quantos anos o Neymar não consegue jogar 10 partidas seguidas? Pelo menos uns 5 anos. Exato. Então, ele é um jogador que tem muitos problemas físicos. Sim. Para jogar um campeonato brasileiro longo, desgastante, porque as viagens também são frequentes, são longas, não vai. O que acontece? O Neymar veio por causa do marketing, injetar recursos do Santos, que veio da publicidade. Mas isso dependeria muito também da sua produção. Hoje... Agora, para manter isso daí, porque também desgasta. Cadê o Neymar? Tá lá no vestiário, tá lá no camarote. Entendeu? Ele tá jogando lá de cima. Tá torcendo lá de cima. Não dá. E olha, essa informação que vazou aí, que o pai do Neymar vazou no Rio de Janeiro, não tem nenhuma confirmação, só se o pai do Neymar vier a público desmentir, que ele teria feito uma ingerência direta ao Edinaldo, presidente da CBF, para que não contratasse o Jorge Jesus para a seleção brasileira. Porque o Jorge Jesus foi liberado lá, foi demitido na Arábia, e o Jorge Jesus seria uma peça, o segundo nome depois do Ancelotti, para vir, né? Mas sabe o que eu falo? Qualquer técnico sério não aceitaria vir para o Brasil em qualquer condição. Se você pegar os 3 mais cotados, o Ancelotti, mesmo lá no Real Madrid funcionou na base, nós contratamos, você escala, você bota para jogar, lá ele sabe que é um clube sério, que não tem... O jogador não está bem, eles afastam. Isso. O Jorge Jesus também. Sim. E o Abel, que está sendo cogitado aí no Palmeiras, ele mais ainda. Eu acho que pior que ele talvez seja o mais radical dos 3. E ele já conhece por 5 anos então, a prática do futebol brasileiro. Quem a CBF vai colocar lá? Que é o auxiliar. Exato. Não tem condições. O Neymar, temos que cair na realidade. A época do Neymar já passou. Eu sou muito grato ao Neymar pelo Santos. O Santos foi campeão mas já deu, né? Foi campeão paulista, Libertadores com ele e tudo, mas já deu. Eu acho que ele também tem que ter essa humildade. Sim. E nós, de reconhecermos, olha, agradecer. O Neymar hoje, ele é mais notícia fora de campo do que em campo. Ele virou um influencer. É aquele cara que veio de camiseta,
vende aquelas calças transadas dele, essa coisa, mas ele para jogar bola. Vende carro. Na verdade, ele não vende, ele compra. Produzir dentro de campo, não pode esperar mais nada dele. Ô, Ailton, muito bem colocado por você. Obrigado pela participação. Obrigado. Abrindo a semana de forma sempre competente. Com Obrigado, o Ribeiro, né? E a gente encerra o ponto a ponto de hoje. Ailton, ótima semana. Muito obrigado. Muito boas consultorias, com muito compliance, que eu sei que você tem de sobra. Vou fazer esse programa aqui. Vou trazer o Ailton, já é um convidado. Vamos achar outra pessoa para que a gente tenha 2 profissionais que vão mostrar. Muita gente aqui, ó. Também teve aqui a Valquíria, teve aqui o Rodolfo, muita gente querendo. Eu falei desse tema de pessoas tentarem enveredar a carreira solo, né, não trabalhando assalariado, ser consultores, mas o Ailton deixou a dica aí, mas a gente vai fazer um programa sobre isso. Ailton, ótima semana, saúde, se cuide da rinite, porque essa umidade está Não, eu vou sair daqui para São Paulo, tem uma consulta agora. Olha, tem consulta em São Paulo. Porque eu estou rindo por causa justamente que eu já estou há 2 semanas brigando com essa coriza e tudo. Mas é o clima como está. Mas sabe o que é? Eu tô achando que eu tenho algum outro problema de talvez adenoide, alguma outra coisa. Tá. Então eu tenho que fazer uma investigação aí, porque. Então, atenção, doutor, que eu não sei qual é, mas ele está chegando aqui. Tô chegando aí. Assim, São Paulo tem um trânsito também complicado, mas ele chega. Com certeza. Por isso que eu tô saindo mais cedo, vou sair direto aqui. Isso. Que embora seja depois seja 1 hora. Mas é mais tranquilo. Eu não quero arriscar. Dá uma paradinha, toma um cafezinho. Isso, toma uma água. Sem estresse. Faz a consulta, depois também para retorna com paz. Então, ótima consulta. Obrigado. E fique com Deus aí. Aguarda um pouquinho para a gente encerrar aqui. Olha, muito obrigado, Edu, e para todos, uma ótima semana. O doutor Emílio Puime, advogado, vai estar conosco aqui também, o Marco Santana. Quarta tem o painel do Porto, né? E o Cledson, nome diferente, hein? Falou nota 10 aí para o novo logotipo da rádio, bacana. Isso nós vamos ter aí. A ideia é essa, temos camisetas também da rádio para que a gente possa fazer sorteios aqui e passar para os nossos ouvintes. Virginia, vamos embora? Ótima segunda-feira para todos. Ótima segunda. Com ou sem rinite, porque não está fácil, não. E olha que ainda não está frio, hein? Mas o ar seco é terrível. E umidade relativa do ar aqui é muito alta também. Tchau.